Eu tenho aqui uma tese na minha mente, que é essa ideia de que, poxa, ontem a gente teve 2 derrotas claras. O governo perdeu no PL das fake news e o Lira perdeu no PL das fake news, por motivos diferentes, tentando mostrar coisas diferentes, mas ambos derrotados. E a minha dúvida é como é que isso pode ou não atrapalhar o arcabouço fiscal. Aqui no Morning Call, você sabe, a gente mexe mais com economia, mercado financeiro. Como é que isso pode alterar o arcabouço fiscal, já que o Cajado estava com aquela missão que foi meio que passada pelo Lira para ele, de suprimir aquela ideia da lei de responsabilidade fiscal que está lá, que diria, olha, Lula, se você não cumprir, governo, se você não cumprir as metas aí de superávit, etc e tal, a gente vai chamar você de bobo, você manda um tweet para a gente dizendo desculpa e amanhã vai ser melhor, e está tudo bem. E agora não. Pelo menos, em princípio, pode ser que volte a própria lei de responsabilidade fiscal, no seu sentido mais restrito ali, de até levar um impeachment se o Congresso achar que isso é necessário. Mas eu queria que você se você puder, trazer como é que ficou ontem essa história da base do governo, como é que está o Lira dentro da Câmara dos Deputados e quais são as perspectivas que a gente tem, porque tem uma pancada de coisa acontecendo no Congresso agora ao mesmo tempo, e das econômicas ainda tem reforma tributária, tem arcabouço fiscal, vão ter as medidas para compensar aí a arrecadação. Como é que está os ânimos? Como estão os ânimos lá dentro do Congresso, depois dessa votação da PL da votação não, né? Da tentativa de votação do PL das fake news? Vamos lá, Rodrigo, eu vou tentar condensar um pouco, porque é muita informação para pouco tempo, né? Também não quero ocupar o teu espaço por muito tempo, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho esse imbróglio. A votação do PL das fake news, ele era visto pelo Palácio do Planalto e pelo próprio Lira como um teste para a agenda econômica do governo como um todo. Há uma disputa velada entre o Arthur Lira e o Alexandre Padilha, que é secretário, que é o ministro de Relações Institucionais do governo Lula. Pois bem, o Lira, ele trouxe para si a responsabilidade de ver esse PL aprovado, por quê? Porque ele queria esvaziar a função do Alexandre Padilha. E há uma reclamação do Arthur Lira em relação à liberação das emendas parlamentares. Então, o Lira queria dar um recado muito claro ontem para o Palácio do Planalto. Olha, eu consigo aprovar projetos de interesse do governo, mesmo tendo uma pedra no meu sapato que se chama Alexandre Padilha. Só que aconteceu justamente o contrário. O Lira não contava com a força da bancada evangélica e também não contava com a força da bancada conservadora do Congresso, que ficou batendo o bumbo e conseguiu dissuadir vários deputados que estavam até então propensos a votar a favor do PL das fake news. Para arcabouço fiscal, o Lira, ele mostrou o seguinte, no geral, a resposta do Congresso ontem deu um recado muito claro ao Palácio do Planalto. Qual foi? Olha, projetos que sejam tipicamente de interesse do governo Lula não vão passar. Agora, uma proposta um pouco mais palatável, mais conservadora, essa sim passa. Por isso, Rodrigo, no que se refere ao arcabouço fiscal, já vários deputados já falam que um ponto pacífico vai ser justamente a inclusão no texto do Cláudio Cajado da trava que restabelece a lei de responsabilidade fiscal, como você falou. Então, assim, já era um movimento que vinha se desenhando, mas hoje já há um indicativo de que isso é um ponto pacífico, provavelmente isso vai voltar na proposta, e o Cláudio Cajado apresenta hoje para alguns líderes partidários o esboço do texto. Ele vai ainda colher uma ou outra sugestão ali dos parlamentares, mas a ideia dele é apresentar já hoje esse projeto para amanhã ele já deixar público o seu parecer, ou no máximo na próxima terça-feira da semana que vem. Com isso, você tem aí um texto que provavelmente é um texto mais palatável, que vai servir tanto para atender a gregos quanto troianos. Então, esse é um ponto. Outras mudanças que devem vir desse texto devem ser aqueles pontos relacionados às excepcionalidades do marco fiscal. Não pegou bem todas aquelas excetuações, né, feitas pelo governo federal. A tendência é que a Câmara corte algumas delas.
Então, a tendência, ô Rodrigo, é que o texto que vai ser votado ele seja um pouco mais conservador em comparação àquele texto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. E a não votação do PL das fake news, só para a gente tentar arrematar esse imbróglio todo, ele teve essa missão didática de mostrar para o Palácio o seguinte: olha, vocês não têm maioria no Congresso, não adianta apresentar um texto muito, digamos que favorável ao PT, não apresentem um texto petista. Se vocês apresentarem um texto meio termo, passa. Se vocês quiserem um texto mais à esquerda, não passa. Então, Rodrigo, isso ficou muito claro. E o Lira também, como você falou, foi derrotado, porque como ele capitaneou, ele tentou buscar voto a voto, e o recado que a Câmara deu pro Arthur Lira foi o seguinte: olha, meu amigo, você pode até ser presidente da Câmara, mas você não é o rei. O teu poder não é soberano. E ontem, só para a gente arrematar essa história do Lira, ô Rodrigo, depois que o presidente da Câmara anunciou aí depois que ele anunciou o adiamento da votação do PL das fake news, que já dizem na Câmara, hoje eu recebi algumas mensagens, já dizem na Câmara que talvez nem se vote mais, porque já não há clima para isso, teve um pronunciamento do Sóstenes Cavalcante, que é o ex-líder da bancada evangélica. E ele criticou o Lira abertamente, mas se criou mal-estar porque o Sóstenes falou muito em nome da bancada evangélica. Quando o Lira trouxe para si a responsabilidade e ele trabalhou pela aprovação, ele criou uma briga com os deputados mais radicais dessa bancada evangélica. E ali ele perdeu um pouco de poder, perdeu um pouco de protagonismo junto a essa bancada. Então, assim, vejam que na ânsia de tentar atender ao Palácio do Planalto, o Lira pode ter perdido o apoio de uma bancada importante, ou pelo menos de parte de uma bancada importante, que é justamente a bancada evangélica, que é essa bancada que tem feito muito barulho e, assim, a gente até conversou hoje pela manhã, né, Rodrigo? É uma bancada que parte da bancada evangélica também é a bancada do agro. Então, você perdeu o apoio da bancada evangélica, você também, automaticamente, você perde também parte do teu apoio da bancada do agro. Então, é um cenário que o Lira agora vai ter que correr atrás. E isso, presidente de Câmara, quando ele perde a primeira, Rodrigo, aí, meu amigo, ele tem que ser muito esperto para ele não ser abandonado. Só um comentário para a gente lembrar um pouquinho de história. O Eduardo Cunha, quando ele começou a perder, deu no que deu. Ele perdeu o mandato, foi alvo da Polícia Federal, foi preso e está tentando voltar e não consegue. Vai acontecer a mesma coisa com o Lira? Eu, sinceramente, acho difícil. Mas quando você, como presidente de Câmara, perde a primeira, é um caminho sem volta. Existe uma possibilidade de o Lira... Só a última, Wilson, e aí eu já libero você. Não, por favor, tranquilo, querido. Só Existe meu cabelo que não está colaborando muito hoje, mas tudo bem. Ainda tem, rapaz, não reclama, não. Existe uma possibilidade de o Lira apresentar esse resultado de ontem para o governo, para o Lula, como uma fatura do tipo, olha só, não saíram aquelas emendas, e aí fica difícil do pessoal acompanhar aqui a orientação. Né? Afinal de contas, todos temos que ter o mesmo plano de governo, não é isso? As emendas são isso, né? A concretização do plano de governo alinhado. Exatamente, Rodrigo. Tem essa questão também. Porque são três questões que elas são muito imbricadas, né? Assim, elas estão ali, uma ao ladinho da outra, né? Então não mas é exatamente isso. É bom lembrar que o governo federal, Rodrigo, ele não pagou para os deputados sequer a fatura da PEC da transição. Então o Lira está cobrando isso. Está cobrando o pagamento da PEC da transição. Então, aí é um outro recado que o Lira também deu para o Palácio do Planalto, apesar de ter sido derrotado. Olha, vamos pagar as emendas, amigo. Eu preciso das emendas para ver se a coisa começa a andar, né? E aí tem uma disputa entre ele e o Alexandre Padilha, porque fica um jogando nas costas do outro. O Lira jogando nas costas do Alexandre, o Alexandre joga nas costas do Lira, né? Os dois não se dão bem, né, nos bastidores. Tanto é que ontem tem um bastidorzinho aqui quentinho para você, já que você está em Brasília, meu caro.
Então tem um bastidorzinho bem legal. Ontem, depois da votação do PL das fake news, o Alexandre Padilha ligou, o Renan Calheiros ligou para o Alexandre Padilha e falou: você tá vendo como é que o Lira ele mais promete do que entrega? Então, assim, aí você tira, né? Amigo, é briga de poderosos chefões. Isso aí, amigo, é briga de gente, é briga de cachorro grande, né? Alexandre Padilha versus Arthur Lira, tendo ali um ser chamado Renan Calheiros ali no ouvido do Padilha, mostrando que o Lira é menos poderoso do que ele se apresenta. E essa votação de ontem, de fato, demonstrou que o Lira, dependendo do projeto, ele tem menos poder do que ele vende para o Palácio do Planalto. Isso pode dar uma reviravolta aí na articulação política do governo. É bom lembrar, só para a gente fechar, que essa foi a terceira derrota do Lira, né? Nos últimos 1 mês e meio, né? Terceira derrota política, né, do Lira. A primeira foi a história das medidas provisórias, né? O Lira brigou para que não fossem instaladas comissões mistas, né? Para que houvesse uma mudança na composição das comissões mistas, e foi voto vencido. No final das contas, prevaleceu o entendimento do Pacheco: não, tem que voltar a ter comissão mista para analisar a medida provisória. As comissões mistas estão funcionando, não adiantou o Lira fazer aquele berreiro todo, e enfim, agora as coisas estão sendo tocadas do jeito como a Constituição determina, né? Houve também aquele super bloco que foi formado ali por Podemos, MDB, PSD e republicanos, que pegou o Lira no contrapé. Ele teve que correr atrás do prejuízo, teve que montar um outro super bloco, mas o super bloco do Lira é menos homogêneo do que esse super bloco do MDB, Podemos, PSD e MDB. E agora essa derrota no PL das fake news. Quer dizer, são pequenas peças que mostram que o reinado do Lira, pelo menos nessa parte final, não vai ser tão simples, tão fácil quanto ele imaginava. Você acha, só vou insistir em você aqui, então, só mais um pouquinho. Você acha que isso pode ser... Abusa? Que isso pode ser um... Como é que a gente vai falar? Diversionismo do governo? É a operação da PF, tá? Eu quero juntar tudo agora. Que a gente lá. teve esse problema... Aí você quer me matar, né, Rodrigo? Pô, você quer juntar a operação da PF. Vai, vamos lá. Porque você tem esse problema do PL das fake news, as coisas indo meio mal para o governo nos últimos dias, e aí, de repente, sai essa ação contra o Bolsonaro.